leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de junho. Junho foi um mês que eu li muita coisa boa e, no geral, vou contar aqui pra vocês em ordem cronológica do que eu fui concluindo, mas eu sempre vou deixar por último a melhor leitura que eu concluí durante o mês. Então, vamos lá! A primeira leitura que eu concluí em junho foi simplesmente sensacional e foi Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Como eu tenho tentado ler mais livros nacionais e principalmente livros mais clássicos que todo mundo gosta, que eu já ouvi falar muito bem, eu tive que finalmente ler Alto da Compadecida e, gente, que livro mais maravilhoso! Aqui nós teremos dois amigos, que é o João Grilo e o Chicó, que vivem aí num vilarejo, numa cidadezinha no Nordeste, em que basicamente tudo gira em torno de uma paróquia. Eles trabalham para um padeiro, e o que acontece é que a cachorra da mulher desse padeiro morre. E é nesse momento que esses dois amigos vão ver aí uma oportunidade de fazer um dinheiro extra para eles, indo atrás do padre para pedir que haja um enterro. E é lógico que a mulher do padeiro vai acabar confiando essa missão a eles, vai dar aí um dinheiro para eles conseguirem fazer o enterro. E aí, olha, como diria narrador de Sessão da Tarde, é só muita atrapalhada e confusão. Mas falando sério, gente, o Ariano Suassuna, ele conseguiu fazer um clássico em formato de peça, porque aqui realmente é uma trama teatral, você vai ter principalmente o narrador, que é um palhaço, é algo feito para ser apresentado em picadeiros, e ele vai utilizar de regionalismos e, ao mesmo tempo, elementos religiosos para apresentar para o público essa comédia. A verdade é que eu me diverti demais, eu ri do começo ao fim, eu me encantei por esses personagens que são tão carismáticos, e eu juro que eu fiquei com vontade de ler agora tudo que o Ariano Suassuna já escreveu. Ainda falando de nacionais, o próximo livro que eu concluí, por sua vez, foi O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Enquanto Alto da Compadecida é uma comédia, é leve, eu gargalhei do começo ao fim, parece que ele chegou na hora certa na minha vida, O Meu Pé de Laranja Lima é 100% drama. Aqui a gente vai conhecer o Zezé, que faz parte de uma família que tem muitos integrantes, só que o pai acabou de perder o emprego e eles vão ter que se mudar para um lugar menor. É nesse lugar que o Zezé vai desenvolver aí uma amizade com um pezinho de laranja lima que está crescendo. Mas não é só isso! Na realidade, o Zezé é uma criança muito travessa e por isso os adultos não têm muita paciência com ele e, na verdade, ele acaba sofrendo muito abuso familiar por conta disso. Então, esse é um livro que ele vai ter muitos gatilhos, mas ele também vai ter metáforas sensacionais. Porque no meio de toda essa solidão que o Zezé vai ter, essa depressão, essa ansiedade, ele vai acabar conhecendo um amigo, que é um senhor que ele apelidou de Portuga. No final, eu só posso dizer que o Portuga e o Pé de Laranja Lima estão relacionados, um é análogo ao outro, e essa é uma história extremamente dolorosa, que vai mexer com as suas emoções, que vai fazer você se sentir mal pelo Zezé, e vai falar sobre como a infância pode ser um período dolorido, não só de forma física, mas também psicológica. Aqui a gente vai ter uma história sobre crescimento, digamos assim, da pior maneira possível. Mas ele é um livro rapidinho de ler, exatamente porque ele tem muita coisa para você absorver. E eu ouvi a minha vida inteira sobre essa história, finalmente conferi, e eu não posso negar que realmente esse é um clássico e não é à toa. É maravilhoso. Depois, eu li o volume 11 e 12 de Fruits Basket. Oficialmente cheguei na metade do projeto e o que eu posso dizer? Que a história tomou um rumo que eu não estava esperando. Mas eu digo isso de uma forma muito boa. Porque aqui, enquanto a gente tem essa história que você já sabe, que é sobre várias pessoas dessa família, do Soma, que são vítimas da maldição do horóscopo chinês, se transformam em animais desse zodíaco, aqui vai estar todo mundo bem, feliz, tendo um ótimo momento de descanso, de férias na praia. Junto, claro, com a Toru, que é a nossa protagonista e que não faz parte dessa família, mas conhece o segredo deles. O que vai acontecer é que a Akito vai chegar e vai resolver fazer uma visita. E se você não sabe, Akito é o patriarca dessa família e é extremamente abusivo. É um ser completamente desprezível.
E a Toru sempre imaginou quem ele seria nessa maldição, que animal ele seria. E ela finalmente vai descobrir. Eu só posso contar que faz muito sentido. Mais uma vez, a gente tem uma metáfora extremamente poderosa para a representação do Akito aqui. E a gente vai entender por que todo mundo dessa família é tão submisso, mesmo ele sendo tão escroto assim. Mas, mais do que isso, a gente vai ter a Toru buscando, de alguma forma, quebrar essa maldição a todo custo. Porque ela não aguenta mais ver as pessoas que ela ama sofrendo. O que eu quero dizer? É que mesmo que essas histórias tenham aí alguns problemas de edição, né? Por exemplo, tem um volume que eu gostei mais do que o outro. Mas no geral tá sendo uma experiência incrível. E agora que a Toru já sabe muito mais o que realmente acontece com essa família, tá sendo sensacional a gente ter essa protagonista que, além de ser muito otimista, ela não tá medindo esforços pra conseguir quebrar essa maldição. Gente, eu mal posso esperar pra finalizar essa história e saber como vai terminar tudo isso. E mantendo a tradição, depois eu li o volume 7 e o volume 8 de Parasite. O volume 7 não teve, assim, tanta coisa, teve acontecimentos importantes, mas no geral não foi um quadrinho sensacional. Mas ele vai te preparar pro 8º. E quando eu digo preparar é porque você vai precisar estar pronto. Aqui o Shinichi, que é esse adolescente, tem que lidar com uma invasão alienígena que aconteceu, em que esses extraterrestres são parasitas, e eles entram dentro das pessoas, tomam seu cérebro e começam a comer outros seres humanos. Mas como o Shinichi conseguiu parar esse parasita antes dele amadurecer, ele ficou basicamente na mão dele. E depois, mais pra frente, em outras edições, a gente vai ver que não foi bem assim. Mas aqui o Shinichi tem que batalhar o tempo inteiro contra esses alienígenas que só querem o caos, que só querem devorar outros seres humanos. E de todos, o seu maior inimigo é a Tamura Reiko, que foi aí uma professora substituta dele e que ela consegue passar normalmente na sociedade como uma pessoa completamente comum, sem parasitas. No volume 7, a gente vai ver que ela mandou aí um detetive investigar o Shinichi e que, após ele descobrir os segredos do Shinichi, ele resolve investigar a própria Tamura. E é lógico que isso não vai acabar nada bem, e a gente tem a conclusão aí dessa história no 7º volume. Mas, no volume 8, nós teremos finalmente o grande embate entre o Shinichi e a Tamura. A Tamura é extremamente inteligente, extremamente ágil. Veio dela o conceito de restaurante que foi aí aderido pela alta sociedade que foi tomada por esses parasitas, de simplesmente encontrar lugares abandonados para comer esses seres humanos. Também foi ela que veio com essa ideia de que é importante se misturar na multidão, sem ninguém saber quem você é. E ela teve inclusive um bebê por questão de curiosidade, porque ela queria saber se essa criança ia já ser um extraterrestre ou não. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer aqui, sem spoilers, sobre esse 8º volume é que, meu Deus do céu. Ainda tem 2 edições para eu terminar a história, mas eu acho que nada vai superar este 8º volume. Foi incrível, foi sensacional, ele trouxe muita ação, ele trouxe muita tensão e pode apostar, ele trouxe muitas lágrimas. Sério, o Hitoshi Awaki, que é o mangaka, ele fez um trabalho divino na hora de construir o arco que liga esses 2 personagens. Eu tô muito ansiosa pra concluir essa história no mês que vem, mas eu posso dizer que o 8º volume valeu por tudo. Eu já tava gostando muito da história, mas o 8º volume, ele foi assim devastador e finalizou essa parte da história de forma magistral. E como não podia faltar, eu li o livro do projeto Lendo Christie do mês, que foi O Mistério dos 7 Relógios. Esse foi um dos primeiros livros da Agatha que eu tive na minha coleção. Ele é bem velhinho, mas eu nunca tinha lido antes. Então, finalmente, chegou a hora dele. Aqui a gente vai ver que o casarão de Chimneys, que a gente já tinha conhecido em O Segredo de Chimneys, agora está sendo cuidado por um outro casal. Esse casal acaba alugando o lugar para um grupo de jovens adultos, só que entre eles tem um, que é o Jerry Wade, que ele nunca acorda cedo e todo mundo meio que já cansou disso. Então eles resolvem pregar uma peça nele. Cada um compra um relógio e coloca no quarto dele para que o alarme dele soe ao mesmo tempo logo cedo. Só que ainda assim ele não acorda.
E aí, quando eles vão ver, ele está morto. E pior do que isso, alguns desses amigos acreditam que ele foi assassinado. Aí nós teremos a Bundle e o seu pai, que são personagens de Segredo de Chimneys, voltando aí pro casarão deles. E ela encontra uma carta que esse moço que morreu estava escrevendo para sua meia-irmã, falando sobre uma estranha facção chamada de The Seven Dials Club. E como se não bastasse, ela vai acabar atropelando um cara que já foi baleado, que está morrendo. E esse cara era um amigo do Jerry, estava naquele dia na casa. E vai falar, olha, encontre o Jimmy, que é esse outro amigo deles, e fale sobre o The Seven Dials Club. E a Bundle, curiosa, aventureira do jeito que é, ela vai encontrar tanto o Jimmy quanto a meia-irmã do Jerry, que é a Lorraine. E juntos eles vão começar aí uma investigação particular para tentar descobrir o que realmente aconteceu e o que esse The Seven Dials Club tem a ver com isso. Por outro lado, a gente também vai ter o Superintendente Battle, que também apareceu pela primeira vez em O Segredo de Chimneys, conduzindo aqui a sua própria investigação. No geral, me surpreendi muito, porque eu não imaginava que esse livro era uma sequência de O Segredo de Chimneys, que eu também li esse ano, mas eu achei interessante porque ele traz aí personagens secundários que eu gostava no outro livro e que aqui tomam a frente da situação, como a própria Bundle, por exemplo. E também tem um humor maravilhoso que é muito clássico da Agatha. No geral, como sempre, né, os livros dela são muito fluidos, são muito gostosos de ler, tem sempre aí mistérios interessantes. Aqui ela vai apresentar uma reviravolta que eu realmente não estava esperando. E eu acho que as únicas coisas que eu não gostei é uma decisão que uma personagem toma mais pro final da história, que eu acho que não tem muito a ver com o caráter dela. E o outro problema foi a minha própria expectativa. Porque por conta do começo dessa história, eu achei que a história ia se passar ali com todo mundo querendo descobrir quem matou o Jerry Wade dentro daquele casarão, entre aquelas pessoas. Mas não, a história vai se desenvolver, vai se desenrolar pra essa coisa dessa facção que a gente não sabe o que é. Então eu acho que no final foi questão de expectativa, então isso eu nunca posso culpar o autor pela minha própria expectativa, não é mesmo? Por fim, foi uma ótima experiência, a Agatha é a rainha do crime, não é à toa, e comparando com O Segredo de Chimneys, eu gostei de O Mistério dos Sete Relógios bem mais. E aí, eu li O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn. Se você acompanha aí minhas resenhas lá no Instagram literário do Livro em Livros, você sabe que o primeiro livro aí da série dos Bridgertons, que é o Do Que Eu, não me agradou tanto. A ponto de que, apesar de eu gostar da escrita da autora, achar que é muito leve, muito gostosa, eu pensei em parar por ali mesmo. Mas eu não sabia se eu dava outra chance ou não. Conversei com a minha queridíssima amiga Gláucia, do Alegria Literária, que gosta muito de romance de época, e ela me falou assim, Thaisa, calma, leia o segundo. E aí, por influência dela, eu li o segundo, que é O Visconde que Me Amava, que como cada livro aí dos Bridgertons é focado em um membro da família que está debutando, precisa se casar, aqui nós teremos a história do irmão mais velho, que é o Anthony, e a gente vai descobrir por que ele é um libertino, por que ele não quer um compromisso sério, por que ele não quer se apaixonar. E lógico, tudo isso até ele conhecer a Kate, que tem aí uma meia-irmã mais nova, e que ela tá querendo proteger essa meia-irmã, que todo mundo é apaixonado por ela, do Anthony, que tá querendo se casar, porque ela sabe da fama dele. O que dizer deste livro? Só quero agradecer a Gláucia, porque olha, que livraço! Sério, eu não sou uma pessoa de gostar muito de romance, então isso já é geralmente um problema pra mim. Romance de época foi uma coisa que eu li há muitos e muitos anos, então foi basicamente uma experiência nova que eu tive aí com o Do Que Eu, e eu não gostei tanto. Mas aqui vai ser interessante porque nós teremos dois personagens que começam com essa coisa meio de gato e rato, que não se bicam. Eles não se bicam exatamente porque existe essa atração entre os dois. Mas a gente também vai saber muito sobre os medos deles, os traumas, os motivos de eles serem da maneira como eles são. A Julia Quinn, ela escreve muito bem, sabe? São livros assim pra você devorar e que ao mesmo tempo eles te instigam, você quer saber mais sobre o que tá acontecendo. É verdade que no começo eu não queria esses personagens juntos, eu queria saber mais do Anthony, eu queria saber mais da Kate, mas não exatamente juntos. Porém, gente, chega um momento que eu mesmo não aguentava mais e eu tava tipo, por favor, fiquem juntos. Eu tava torcendo muito pra esse casal acontecer.
E sério, gente, ainda bem que eu li esse segundo livro dos Bridgertons, porque eu quero ler toda a coleção, a saga inteira, sobre cada um dos irmãos, porque foi muito bom. Como eu disse, é um livro rápido, é um livro gostoso, é um livro que você vai se sentir apegado aos protagonistas. As cenas hot que a Julia Quinn escreve são maravilhosas, preciso dar esse prêmio pra ela de meu Deus, mulher, parabéns pra você. E com certeza foi assim um livro que me surpreendeu, que eu não esperava que eu fosse gostar tanto e que, confesso pra vocês, já estou lendo o terceiro livro, que é Um Perfeito Cavalheiro. Hora de falar sobre a melhor leitura que eu fiz esse mês. Gente, é óbvio que foi Tomie, do Junji Ito. Tomie, esse mangá gigantesco, foi aí o primeiro grande sucesso do Junji Ito, que vocês já sabem que eu sou completamente apaixonada por tudo que esse homem faz. E aqui a gente vai conhecer mais sobre a Tomie, que é essa garota, que logo no começo da história a gente descobre que ela foi brutalmente assassinada. Os seus colegas de escola ainda estão muito chocados com o que aconteceu, até que um belo dia, como se não fosse nada, a Tomie entra pela porta da sala de aula completamente bem, tranquila, como se fosse apenas mais um dia. Ninguém entende o que está acontecendo, mas é nesse momento em que a gente vai conseguir entender mais sobre o que pode ter acontecido com a Tomie. Na verdade, gente, isso não é spoiler, porque está aqui na sinopse. A Tomie nada mais é que um estranho espírito, uma sucubus. Ela faz com que os homens se apaixonem loucamente por ela, e quando eu digo loucamente é que eles ficam tão obcecados a ponto de geralmente matá-la. Só que ela sempre volta. Esse mangá ele é dividido em capítulos, todos eles aí, lógico, tendo como protagonista a Tomie, e o leitor vai percebendo que sim, ela tem uma parte extremamente monstruosa, mas ela também tem uma parte que é dolorosa, porém fútil, de humanidade. Gente, essa história é completamente absurda, é bizarra. Vai ter momentos que vai te enojar, vai ter momentos que vai te trazer repulsa, vai ter momentos que vai te dar medo, vai ter momentos que você vai ficar com pena da Tomie. Ele traz muitas emoções conflitantes, porque eu amei odiar essa personagem e eu odiei amá-la, porque você se vê, querendo ou não, seduzido também pela Tomie. Sério, gente, esse é um mangá simplesmente sensacional, incrível, maravilhoso. Como eu disse, ele foi aí o primeiro grande sucesso do Junji Ito. A partir disso é que ele escreveu outras obras-primas, como Uzumaki, Fragmentos do Horror, Gil. Mas, gente, Tomie foi uma dessas histórias que eu mesmo fiquei com medo, porque eu falei assim, gente, eu estou amando cada página, mas ao mesmo tempo tinha momentos que eu tinha que parar, porque eu falava assim, é muita coisa, eu estou sobrecarregada, porque como é que um homem só pode criar tudo isso? Eu já vi um documentário em que o próprio Junji Ito falava que a intenção dele é sempre de criar coisas que ele nunca viu antes. E realmente, gente, aqui você vai ficar completamente abismado com cada quadro absurdo e ao mesmo tempo perfeito que ele consegue fazer. E o que eu posso dizer é que Tomie, pra todo fã de terror, vai ser aí um prato cheio, porque Uzumaki, ele tem uma parada mais Lovecraftiana, ele fala muito do horror cósmico, tem muita coisa que fica meio sem entender, e Tomie é uma coisa muito mais sanguinolenta, mais terrível. Então, sério, se eu pudesse dar um conselho, leia Tomie, mas tenha em mente que ela vai te assombrar por muitos e muitos dias. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado aí das leituras que eu fiz durante o mês. Eu gostei! Se você quiser conversar um pouco mais sobre livros, não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais pra gente interagir bastante. Curta esse vídeo, porque isso ajuda com que o vídeo vá pra mais pessoas. Comente aqui embaixo a melhor leitura que você fez em junho, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, por favor, não esqueça, e já ativa as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.